Pegar nossas Bíblias nessa noite. Queremos dar continuidade essa noite à ministração do que nós começamos a dizer na semana retrasada, sobre um tema geral intitulado, os irmãos lembram? Intitulado O Imunizante contra o Espírito do Anticristo. Esse tema geral, ele é um tema conveniente, porque estamos vivendo numa época de pandemia, numa época de enfermidade, uma enfermidade que ameaça, uma enfermidade letal, de um vírus que se propaga, que se multiplica, que vai passando por mudanças em si mesmo, que vai gerando muita dúvida, muita angústia em todos os homens. E por isso, então, nós andamos, de certo modo, alarmados, a despeito da nossa fé, a despeito da nossa confiança e da esperança que temos no Evangelho. É certo que todos nós estamos, de certo modo, com uma certa expectação diante dos acontecimentos, diante de mortes e perdas de pessoas de quem nós amamos, não é? De certo modo, na nossa humanidade, nós somos afetados por isso. E, portanto, acaba que, de tão envolvidos e de tanta expectação, de certo medo, nós vamos nos preocupando de tal modo com o nosso corpo, com a saúde física e também com a morte física, preocupação essa que eu acredito ser legítima e, de certo modo, não deveria ser de outro modo, não poderia ser de outro modo em razão da nossa humanidade, mas corremos um grande risco de nos esquecermos da saúde espiritual da nossa alma, da saúde espiritual do nosso coração, do nosso espírito. De modo que, como nós falamos aqui na semana retrasada, num pequeno pensamento que eu postei aos irmãos, nós dizíamos, eu tenho ele aqui, deixe-me ler aos irmãos, diz assim: em meio ao burburinho, à expectação, ao medo e às mortes provocada pelo maligno coronavírus, que é capaz de matar tão somente o corpo, propaga-se largamente com amplo contágio outro vírus, muito mais perigoso e letal, pois é capaz de destruir a sua fé, matar a sua alma e conduzi-lo à morte eterna. O vírus da apostasia. Então, em razão dessa preocupação ministerial, dessa incumbência do Espírito Santo de alertar os irmãos acerca da iminente apostasia que já se aproxima, já está em vias de acontecimento, né, em que a humanidade inteira vive, sobretudo o povo de Deus, os que se intitulam ou se entendem como servos de Jesus Cristo, entendemos que nós precisávamos de trazer algumas mensagens que nos servissem de imunizantes, mensagens que nos servissem de vacina, uma vacina que que inibe e impede que o vírus da apostasia ganhe o nosso coração. E depois de falarmos na semana passada acerca da palavra de Deus em Hebreus capítulo 2, hoje eu quero falar um pouco aos irmãos acerca de dois grandes sintomas desse vírus espiritual. Chamamos de vírus para os irmãos entenderem, em razão do momento que nós estamos vivendo, fica muito claro para os irmãos. Não vai pensar que é um vírus material, físico, mas eu me refiro a um espírito que vai entrando sorrateiramente nas nossas mentes, nos nossos corações, e sem que nós percebamos, esse vírus vai nos ganhando, esse espírito vai tirando de nós aquilo que é essencial para a nossa saúde espiritual, para a nossa salvação. E a incredulidade e a apostasia, que é o que eu pretendo pelo menos começar a falar hoje, são dois grandes sintomas desse espírito de apostasia. Amém? Os irmãos compreendem a nossa preocupação? Essa mensagem, ela é dirigida, primeiramente, o público-alvo imediato dessas ministrações são todos os membros do ministério apostólico de volta à palavra. Isso em razão da nossa da nossa responsabilidade direta para com as pessoas que se entendem do ministério, porque se deixam ser conduzidas por aquilo que o Senhor tem nos orientado
mediante as Escrituras, mediante o seu Espírito.